Saúde em Foco apresenta Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubeli Marques. Sentindo na Pele. Pois é, ela tá aqui, né? E hoje trouxe uma convidada aqui, Vanessa Amorim, dermatologista também. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutora Rubeli. Tudo bem com vocês? Boa tarde, André. Estamos aqui. Muito obrigada, Vanessa, por ter aceitado o convite para fazer, né, essa live aqui. Live / entrevista / podcast, né? Tudo junto. E, enfim, vai ter muita dica boa hoje. Boa tarde, André. Boa tarde, Rubeli. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Rubeli, muito obrigada pelo convite. Eu aceitei, assim, com muita alegria. Melasma é um tema que eu adoro falar. Eu falei aqui anteriormente, né? Melasma, nesse caso, eu não sou apenas médica que faço o tratamento de melasma, mas nesse caso eu também sou paciente. Então, além de tratar, eu sinto exatamente na pele o que o melasma causa. O impacto que isso tem na nossa vida, né? Com certeza. Vamos ajustar aqui o eco. Marcão, coloca aquele trem ali pra cima, que tá quente aqui. Eu acho que agora vai ficar bom. Quem tá ao vivo aí pelo Instagram. Aí, depois quem tá ao vivo fala aí se tá muito bem. Vocês estão ouvindo, gente? Estão conseguindo ouvir direitinho? Depois vocês falam aí, porque a gente tá ao vivo no Instagram, tá no YouTube do Saúde em Foco com o André Pepe. Vocês podem mandar perguntas lá que o André faz aqui pra gente, tá? Isso, muito bem. E pela rádio. Muito bem. Só assim, só assim eu consigo trazer a doutora Vanessa Amorim aqui. Um abraço aqui. Não, eu já vou falar aqui, ó, que nunca tem água aqui pra mim. A Vanessa veio, já chegou a água. A Vanessa, tá vendo, ó, muito elitizada aqui, totalmente. Então, puxando o saco da Vanessa. Eu disse, eu vou começar a reclamar. Vezes. Eu quero café da próxima vez. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Jana? Acho justo. Tá vendo aí? Vou trazer a Vanessa todas as vezes, porque não é... Ó, tô 2 meses aqui, viu? Pois é. Tá vendo aí como é o negócio, muito Janaína? Chique, viu? A Vanessa tá com a moral danada, viu? Eu falei pra Janaína ontem, digo, ó, Janaína, eu não vou... Porque a Janaína é o ser humano mais baixinho que tem aqui, né? Tem de estatura, né? Mas a gente não pode mais chamar ninguém de anão, né? Então a gente faz que nem Paulo Gustavo, a gente chama de uma pessoa verticalmente prejudicada, né? Então, Janaína, não faça isso mais não, com a gente, né? Água, um negócio aqui, a gente não quebra não e também não derrama aqui por riba não. Tá certo? A gente tem cuidado, né? A gente tem cuidado. A gente somos alunos muito assim, aplicados, como diz o Tirica. A gente somos, viu? A gente somos tudo isso. Pois é. Melasma, gente. Melasma. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: as manchas na pele são uma condição que pode surgir devido a várias coisas. A exposição aos raios solares, ou também a diversos outros fatores. Um deles é o melasma, né? Sim. Uma situação crônica na qual algumas regiões do corpo ficam hiperpigmentadas, ou seja, ficam muito diferentes da outra, ficam com uma pigmentação, uma cor diferente da outra, por conta de uma maior concentração de melanina. Olha aí, aquele negócio que protege a gente, né? Isso. E por isso produzimos esse programa de hoje, falando com essas duas feras da dermatologia aqui sobre melasma. Então vamos começar perguntando, né? O que é e se o surgimento do melasma, eu vou pedir ajuda aí ao Marcão, que arrume algumas imagens do melasma. O que é melasma e se ele só surge no rosto mesmo? Então, vou começar, depois a Vanessa vai complementar um pouquinho sobre o melasma, né? Então, melasma são essas manchas escuras, geralmente é muito mais frequente no rosto, mas pode apresentar em outras partes do corpo, sim, né? Nos braços, às vezes as pessoas têm no colo também. E não dá só em mulheres, apesar de ser muito comum e uma queixa frequente em mulheres, mas homens também podem ser acometidos por melasma. A gente não tem uma cura, né, para o melasma, ela é uma condição crônica, mas a gente tem como controlar, e a gente vai falar exatamente sobre isso hoje, sobre as possibilidades de tratamentos que existem para poder controlar o melasma. Uhum. Exatamente. Então, assim, é importante a gente sempre ressaltar que, apesar de não ter cura, tem tratamento e tem controle. E isso tem um impacto muito grande na nossa qualidade de vida. Então, vale a pena procurar um dermatologista para fazer o tratamento ideal para você. E realmente as mulheres são em maior parte acometidas, mas também tem homens que têm melasma. E as áreas mais comuns: número 1, face. Geralmente são manchas acastanhadas, amarronzadas e manchas simétricas. Então, às vezes você percebe as manchas nessa região aqui da bochecha. Alguns pacientes têm também na testa, nessa região acima dos lábios. Então, o melasma pode acometer todo o rosto, mas também pode acometer o colo e os braços. Uhum.
Doutora Rubelli, agora uma pergunta que a gente sempre é importante a gente fazer. Essas manchas escuras, além da face, ela pode conter outras partes do corpo, como você falou aí, o colo, os braços e o pescoço. Qual é a região mais predominante? É no rosto mesmo? Rosto. Com certeza. E isso causa um problema também social importante nas pessoas, né? Porque, afinal de contas, de qualquer forma, de qualquer maneira, você pode ser um dentista, um advogado, você pode ser uma secretária, pode ser um médico, pode ser um operador de áudio, enfim. Você trabalha com a sua imagem, né? E mais do Olha que lá. no trabalho também, isso gera um impacto muito grande até na convivência diária com o esposo, com os familiares. Às vezes a pessoa fica um pouco envergonhada, não quer mostrar aquelas manchas para as outras pessoas. Então, assim, além de ter esse impacto profissional, você também vê um impacto muito grande na questão pessoal. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que acordavam antes do marido para poder passar protetor com cor, alguma coisa para cobrir o melasma, porque não quer que ninguém a veja com aquela mancha. Exatamente, né? Às vezes pacientes evoluem com quadros até depressivos, realmente, por causa disso. Então, não é só uma questão de estética tratar. Ele tem um impacto muito grande no emocional de quem tem, né? Por isso que é importante saber, por exemplo, o que causa, para poder tratar adequadamente, que o melasma não é só sobre usar um clareador e acabar com as manchas. A gente tem que atacar, digamos assim, o problema por todos os lados para conseguir efetivamente ter um controle do problema. Tá, e quais são as causas? Por que aparece o melasma? Tem alguma idade que tem maior predisposição, já que é mais frequente em mulheres? E se tem uma idade que seja mais predisponente o problema? Então, o primeiro fator que eu falo é a questão genética, né? Porque, assim, muita gente acha, às vezes, é a gravidez, é a questão hormonal, é o sol. Tudo isso interfere. Influencia. Mas em quem tem predisposição genética? Tanto é que a gente vê gente que trabalha de roça, por exemplo, né? Torrando no sol e não tem melasma. Tem câncer de pele, às vezes, e não tem melasma. Exatamente. Então, assim, o tanto de sol que tomou ao longo da vida. Exatamente. Então, aí entra a questão genética, que aí quando a gente fala genética, não precisa ser todo mundo da família com melasma. Por exemplo, na minha família, nós somos 5 filhos, né? E meu pai e minha mãe, e só minha irmã do meio, por exemplo, tem melasma. Eu digo, cada um herdou outra coisa. Cada um herda uma coisa, digamos assim, de problema, às vezes, de saúde. Mas ela tem melasma. E de quem ela herdou? Pode ter herdado da tataravó, entendeu? Mas de alguém. E aí, justamente por ter essa influência genética, a gente não cura, mas a gente controla. E aí entra também a questão hormonal, que ajuda, né? Por isso que a gente vê uma piora na gravidez, às vezes com o uso de anticoncepcional, Isso, né? Exatamente. Às vezes tem pacientes que, por exemplo, nunca tiveram exposição ao sol, não gostavam de ter exposição ao sol e às vezes até nem gestaram ainda, ou seja, nem tiveram nenhuma gravidez. Mas às vezes quando você vai ver, tem um histórico de ter usado anticoncepcional muitos anos, isso pode sim favorecer o melasma. A gente fala que o melasma ele é multifatorial, né, Rubelli? A gente sabe que melasma, ele tem influência em relação à questão genética, exposição solar. E quando a gente fala em exposição solar, é importante ressaltar que não é só o sol que a gente toma no rosto. Porque às vezes a pessoa chega e diz, eu fui à praia, eu passei muito protetor no rosto, mas aí fez o quê? Ficou com a marquinha de biquíni, expôs o corpo ao sol. Isso também vai piorar o melasma do rosto. Né? Porque aumenta a produção de um hormônio que estimula a liberação de melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Então, quando a gente pensa em melasma, a gente pensa sol, histórico familiar, hormônios, que pode acontecer na fase da gravidez, e uso também de contraceptivos orais, são fatores que influenciam. Tem outros aqui que eu estudei também, que é a questão da radiação dos raios ultravioleta, para quem opera raio-x, por exemplo, né? Micro-ondas, né? Micro-ondas que nós temos em casa, e a luz visível emitida olha aí, telas de computador e celular. Quando a gente fala no sol, né, tem essa fonte de luz, o sol emite vários raios. O principal que a gente lembra é o UVA e o UVB, tanto é que a gente compra o protetor lá, FPS 30. FPS significa proteção contra raio UVB. Mas o sol emite UVA também, que a gente compra o protetor lá, tem proteção UVA. Mas a piora do melasma não é só por UVA e UVB. Ela acontece também por outro raio que o sol emite, que é a luz visível, que é o que dá claridade. E aí as lâmpadas também emitem luz visível. E o calor também. Infravermelho, né? Radiação infravermelha. Então, a gente precisa, para proteger do melasma, de um protetor, né? De que
digamos assim, que proteja dessas 4 radiações. Né? O calor do secador, por exemplo, para uma cabeleireira, o calor do fogão, do forno, do forno. Quem cozinha muito, quem gosta de cozinhar. Ou então, por exemplo, pessoas que gostam muito de sauna. Então tem que pensar em tudo que for fonte efetivamente de calor. Às vezes entrar em um carro muito quente. Então, o mormaço do próprio verão, tudo que for calor também contribui para que a gente tenha um escurecimento desse melasma. Quando eu estava lendo aqui a questão das telas de computador e telas de celular, né? Isso aí é uma coisa que é muito importante a gente falar. Por exemplo, eu estava lendo hoje, vi doutora Vanessa e Rubelli, doutora Rubelli, que hoje eu li uma manchete que o governo da China está querendo controlar a exposição dos jovens abaixo aí de 18 anos por 2 horas diárias, por vários motivos. Vai de motivos educacionais a vícios na rede social. E eu fico pensando quanto tempo, tenho discutido bastante esse negócio aí, quanto tempo a gente passa com as telas. Sim. Né? Os nossos jovens hoje, principalmente, quanto tempo essas telas, e elas podem provocar de problemas oculares, sim, né? Como também problemas na pele. Isso é importante a gente falar. Quais são os tipos de melasma que são existentes e qual mais que a gente tem aqui no Nordeste? Vou botar. Vanessa, pode explicar que eu tô ajeitando aqui, porque tava dando microfonia para o pessoal lá do Instagram. Eu tô tentando ver se eu... Não entra não, Vanessa, aqui não. Gente, coisa ao vivo, tá? Calma aí, que a gente vai... Eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Não, porque o pessoal do Instagram tá reclamando que tá duplicado. Aí vamos... Eu vou botar aqui para nós duas aparecermos só no Instagram. E não precisa entrar não, que aí você vai aparecer aqui. Mas vamos lá, deixa a Vanessa começar a explicar logo aí sobre o que tem os tipos de melasma. Vamos lá. Pode ir. Bom, gente, antigamente a gente tinha uma classificação mais de tipo um melasma epidérmico e um melasma dérmico. O melasma epidérmico seria um melasma que ele acomete a parte mais superficial da pele. E o melasma dérmico que acomete a parte mais profunda. Hoje isso tem caído um pouquinho mais por terra, né, Rubelli? Uhum. A gente sabe que, assim, o melasma, muitas vezes, ele vai acometer essas 2 regiões da pele. Então, hoje, o que a gente tem mais? Realmente, a questão do melasma facial e do melasma extrafacial. Uhum. Exatamente. Aqui no Nordeste, qual é o que é mais frequente também? Isso varia, por exemplo, nós moramos numa região litorânea. Sim. Né? Favorece a ida à praia. Quem é que não gosta, né? De ir na praia, de ir em Piranhas. Enfim, a gente é banhado de tudo que Deus fez de bom e achou que era bom. Ele colocou em Alagoas, né? Com algumas raras exceções. Estou falando da natureza, né? Então, doutora, assim, como a gente é rico nesse aspecto aqui, a exposição solar, já que é um dos fatores também, qual é o tipo mais frequente para essas regiões? Ou isso não é importante? Ou no Brasil o tipo predominante é outro tipo? Então, melasma, na verdade, é uma patologia só, né? E quanto mais, na verdade, eu já morei em Minas Gerais, Vanessa já morou em São Paulo. É muito mais fácil a gente tratar um melasma, por exemplo, em São Paulo, lá em Minas, do que aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem um índice de radiação ultravioleta maior, até porque a gente está mais perto ali da linha do Equador. Temos mais calor do que, por exemplo, numa região sudeste. Uhum. E isso interfere. Quando a gente fala em sol, em tomar sol, né, e piorar o melasma pela exposição solar, a gente não está falando só em quando o sol sai de casa. Isso refere-se ao sol, por exemplo, que entra dentro de casa, porque a claridade que entra dentro de casa é sol. E os vidros, por exemplo, das janelas, o vidro do carro, ele consegue bloquear, por exemplo, a radiação UVB, mas não consegue bloquear a UVA. E a gente piora o melasma também por causa de UVA. E a claridade é a luz visível, também piora. Então, na verdade, quanto mais claridade, quanto mais calor, que é o infravermelho, quanto mais UVA, né, você tem. E lembrando que o UVA começa desde de manhã, né? Porque a gente fala muito isso, tem cuidado com a exposição solar de 10 às 16 horas. Isso se refere a raio UVB.
Mas radiação VA, desde quando o sol aparece até o final do dia, enquanto tem sol, o VA lá é constante ao longo do dia. Então, por isso que é importante a proteção solar para quem tem melasma. Eu até faço um desafio assim para as pacientes. Eu digo, olha, vamos tirar uma foto hoje e vamos tirar uma foto daqui a 30 dias. Você sem usar clareador, vamos só usar o protetor, mas usar direito. Que aí vem um grande problema, não é, Vanessa? Que as pessoas não usam corretamente o protetor. Não usam corretamente, nem em relação à quantidade, nem em relação à reaplicação do filtro solar. Porque às vezes a pessoa compra o protetor solar e diz, proteção de 12 horas. Tem que reaplicar, gente. No Nordeste não existe proteção de 12 horas. Proteção de 12 horas. E outra coisa que é importante é o seguinte: protetor solar é em casa ou fora de casa, chovendo ou fazendo sol. É o ano inteiro. Mas eu fico o dia inteiro em casa. Vai ficar o dia inteiro com protetor solar. Tá. E de preferência com cor. E o pior que a gente vai falar aqui no bom português, tem um bocado de gente aqui participando. Um abraço aqui para Lívia Andrade, a Ana Paula. A Lívia tem duas perguntas aqui. É porque, gente, a gente precisa parar com essa pirangagem do protetor solar. Porque a gente bota com a pena, né? Inclusive, é lógico, nós alagoanos, por termos tudo de dispor aqui, de tantas praias, de tantos rios, tantas coisas boas, né, doutora Vanessa? A gente vai muito pouco. Então, você compra lá seu protetor solar, né? E você acha que aquilo ali vai acabar naquele dia. Aí você bota bem assim, um pouquinho, e bota na mão assim, com aquela pirangagem, bota no rosto aqui. Rapaz, não tem que economizar nisso. Não pode. Ainda mais quando a gente fala em melasma, aí que não pode, né? Porque precisa cobrir, né, a mancha. A mancha, exatamente. Uma dica boa, tá? E fácil para aprender é o seguinte: pensa em 3 dedos. A regra dos 3 dedos. Pegou o protetor solar, colocou aqui, ao longo de 1 dedo, 2, 3 dedos. Isso daqui você vai aplicar no seu rosto. E quando a gente pensa em melasma, a gente tem que entender o seguinte: se eu estou olhando para o rosto e a mancha está visível, ela vai estar visível para o sol, para a luz. Então, melasma, obrigatoriamente, eu preciso ter cobertura adequada. Perfeito. Às vezes o paciente fala assim, mas eu não gosto de protetor com cor. Eu preciso mesmo usar um protetor com efeito de base? Para melasma precisa. Eu digo assim, olha, você vai ter que aprender a gostar. E assim, hoje em dia a gente tem tantas opções de protetores para todas as texturas, gostos diferentes, bolsos, né? Bolsos diferentes até. Então assim, realmente não tem desculpa. Mas assim, usar um sem cor não vai conseguir proteger tão bem. Vai te proteger, com certeza. Mas não vai fazer uma cobertura tão adequada para o melasma quanto um protetor com efeito de base. Porque realmente a gente precisa da barreira física, que é o que vai proteger ali da luz visível, né? Que é a cor que dá isso. Exatamente. Uma possibilidade também, às vezes, quando o paciente ele não quer usar um protetor com cor, é usar um protetor sem cor e usar uma base por cima. E hoje nós temos também protetor em pó. Você pode fazer o quê? Aplicar um protetor sem cor, aplicar a base da sua preferência, da maquiagem mesmo, tá? Mas nunca deve substituir o protetor pela base com FPS. Não, aplica sempre o protetor antes e sela isso com o protetor em pó. A Lívia faz uma pergunta interessante aqui. O melasma pode ser tratado com laser? Sim. O laser, ele é um excelente aliado no tratamento do melasma. Hoje nós temos laser de picosegundo, são os lasers mais modernos que a gente tem para tratamento de melasma, porque ele trata o melasma sem fornecer calor. Então, tudo que a gente pensa em relação a calor, a gente pensa em relação à piora do melasma. Os 3 tipos estão na tela aí, tá? Quem está acompanhando a gente aqui pelo N-Play, que é o epidérmico, dérmico e o misto, que acomete as 2 camadas. Que o epidérmico é quando a gente pega essa parte mais superficial, o dérmico a parte mais profunda, e o misto, que pega a parte mais profunda e superficial, que é a maioria dos casos. Exatamente. Quanto mais profundo, esse dérmico dá mais trabalho. Mais difícil de tratar. Para tratar, né? O epidérmico é mais fácil, digamos assim. Eu trouxe a Vanessa justamente para poder falar da parte de procedimentos, porque a Vanessa é parte de procedimentos estéticos. A Vanessa ama fazer essa parte, né? Eu me realizo na estética. Eu sou super da clínica, então a gente faz quase que dobradinha aqui, exatamente. né? Ela tem falado isso para mim sempre aqui. E realmente, a Rubeli, ela faz muito a parte clínica. Até antes de vir eu falei sobre isso. Eu digo, Rubeli faz muita parte clínica. E eu hoje realmente acabo fazendo muita parte estética. E quando a gente fala em laser, uma coisa que é importante ressaltar, tá? Que foi muito interessante essa pergunta da Lívia, é o seguinte:
trato muito realmente paciente com procedimentos estéticos, mas quando a gente fala em melasma, a gente tem que entender o seguinte: não adianta a gente fazer o melhor laser e não fazer o básico, não fazer o beabá. Pense o seguinte: se você tem um diabético e você dá para ele o melhor remédio para diabetes, mas ele não faz exercício físico e não faz dieta, vai controlar esse diabetes? Não. Não adianta eu usar o melhor laser, a melhor tecnologia e ele não fazer a rotina de skincare adequada. Não adianta ele fazer isso e não evitar os fatores que nós já sabemos que pioram o melasma. Ele vai ter uma melhora de qualidade de pele, de textura, viço, luminosidade, mas ele vai deixar a desejar em relação ao resultado que ele poderia ter com melasma. Você vê que até as ilustrações da gente são bem parecidas, né? Sim. Inclusive, e a gente nem combinou, viu? Essa daí. É pra você ver como é uma sincronia. Imagina se tivesse combinado. Porque eu ali, falo né? direto só que eu não falo do diabético, eu falo do hipertenso, que come 1 quilo de sal, não adianta tomar. É a mesma coisa, pra você ver aí. É a mesma... sintonia. Isso. E é muito importante isso que a Vanessa fala, porque assim, a gente vai para os congressos, assim, tipo, qual é o tratamento mais moderno que tem para um melasma? Gente, ainda é o tratamento clínico, ainda é o tratamento que você vai fazer em casa, da forma certa. O que a gente pode fazer é otimizar esse tratamento com os procedimentos em consultório, mas não vai substituir. Às vezes a pessoa quer pagar lá 3 sessões de laser e quer acabar o problema, mas não quer usar o clareador, não quer usar, às vezes, a vitamina C, não quer usar o protetor do jeito certo. Então não adianta, vai gastar dinheiro, né? Às vezes vai até clarear, mas em seguida já vai voltar. A Lívia... Porque é uma doença crônica. Porque é crônica, mas assim, fazendo certinho o tratamento, fazendo a manutenção do tratamento. Eu digo para o paciente, olha, você pode chutar o balde de tudo, você pode chutar o balde do clareador, pode chutar o balde do procedimento, mas do protetor não chute o balde, porque é o que vai conseguir manter o seu melasma sob controle. Olha o que a Lívia fala aqui. Há tipos de melasma, a gente já falou, né? Minha prima tem na região do rosto. Disse o doutor a ela que um dos fatores foi a exposição ao sol. Ela trabalhava na roça e ficou um bom tempo nessa exposição. Só que a cor da pele pode influenciar nesse quesito. Ela é de cor branca, são mais visíveis as manchas. Ela fez o tratamento no tempo umas manchas devido à exposição do sol na região do braço que coçava, né? Então, aí tá falado aí por que essa exposição. Inclusive aqui, a gente deve ter muita gente também subnotificada, doutora, né? Porque a gente tem uma agricultura familiar forte aqui. Sim. Mas no então, nosso entorno, o que deve ficar claro é que não é culpa da pessoa. Porque normalmente a pessoa pensa assim, ele apareceu depois que eu fui à praia e tomei sol. Ele apareceu depois que eu fiz uma depilação e a pessoa me queimou ali no buço, fiz uma depilação na cera e aí por isso apareceu melasma. Foi porque depois que eu engravidei. Porque eu trabalhei de roça. Gente, iria aparecer você morando na Batcaverna, com Batman, entendeu? Porque existe a predisposição genética. Esses fatores extras, né? Exposição ao sol, fatores hormonais. E aí, quando a gente fala em fatores hormonais, não é só a questão do fator de gravidez e anticoncepcional. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes, eu tenho certeza que a Vanessa tem, que nunca engravidaram e nunca tomaram um anticoncepcional. E tem melasma. A gente está falando principalmente um outro hormônio que chama MSH, que é um hormônio que atua na pigmentação da pele. Então, ele é ativado pela radiação solar, né, pela luz solar, e aí ajuda na piora do melasma. E aí, por isso que é importante, quando a gente fala em proteção solar, não só proteger o rosto, mas proteger outras partes do corpo, porque senão o sol vai ativar ali o MSH, que vai piorar, inclusive, o seu melasma do rosto. Então, às vezes a gente vê muito isso, né, Vanessa? O paciente no consultório usa lindamente o protetor no rosto. Mas daqui pra baixo, eu digo, olha... de biquíni. Não, eu falo. Aí o que acontece? Não vai melhorar. Além de não melhorar, o que vai acontecer? Vai ficar linda, maravilhosa, vai chegar aos 50 com o rosto ok, daqui pra baixo, eu digo, toda encraquelhada. A Fiona, chega daqui pra cima é princesa, daqui pra baixo é Fiona. Não dá, gente. O rosto tem que conversar com o corpo, né? Então, é um conjunto. E uma coisa que é importante também é o seguinte... Se você não usar nada, tá? Não uso nenhum clareador, não uso nenhuma vitamina C, não faço nenhum procedimento. Mas se você fizer o uso, pelo menos, do protetor solar na quantidade adequada, reaplicando também, você já vai observar um clareamento do teu melasma. Vamos lá. Hashtag desafio Vanessa e Rubelli. Você vai fazer uma foto hoje do seu rosto e vai começar a usar o protetor do jeito certo, né? Usando pelo menos de 3 em 3 horas, como a Vanessa ensinou. 3 dedos. Os 3 dedos. E vai usando e reaplicando o protetor com cor, tá? Ou então um protetor sem cor, mais uma base de maquiagem por cima. E daqui a um mês,
você vai fazer uma foto e vai marcar a gente pra gente ver se realmente melhorou. Agora tem que ser honesta, tá? Tem que ter usado direitinho. A Beatriz diz assim: tem uma pele muito oleosa. Uso cremes para diminuir essa oleosidade. Tem algumas manchas, poucas no braço devido ao sol. Só que o doutor disse que não era grave. Só que não sai. São meio brancas, ela diz aqui. E aí, doutora, tem alguma coisa que ela possa fazer para essas manchas? O primeiro é você examinar para ver que manchas brancas são essas, né? É muito comum nos braços a gente ter tanto as melanoses solares, que são as manchinhas escuras, acastanhadas, como manchas brancas, que são, a gente chama de leucodermia solar, ou sarda branca. Ambas acontecem pela exposição solar ao longo do tempo, aparecem com a idade, mas temos opções de tratamento tanto para as melanoses, que são as escuras, como para essas leucodermias solares. O que é mais importante você fazer agora? Usar muito protetor solar para evitar piorar, né? Porque antigamente, às vezes, as pessoas não tinham esse hábito de usar, né? Começou mais, digamos assim, isso está cada vez mais em alta agora. Mas procurar um dermatologista para avaliar, né? Que mancha branca que é. Estabelecer primeiro o diagnóstico. Exatamente. É essencial para um bom tratamento. Tá. O Pedro Roberto diz o seguinte: eu tenho vitiligo. Só que o meu é de um tipo que não avança rápido. Tenho pequenas manchas na região do corpo, no rosto tenho algumas. E tô quase com os cílios brancos. Antes queria arrancar, mas o doutor disse que não. Aceitei as manchas. Antes, quase entrei numa depressão. Foi difícil aceitar. Queria esconder com maquiagem, ficava se cobrindo todo. Era muito preocupado. Agora ando normal e não uso maquiagem mais. Aceitar a si mesmo é uma condição que tem a melhor aceitação de si mesmo. Que depoimento forte e bacana aqui, né? Sim. As doenças de pele têm um impacto muito grande na questão do emocional. Todas. Porque assim, quando você é um hipertenso, você é um diabético, as pessoas só sabem que você é se você falar. Porque não tá assim estampado na cara da pessoa que ela é hipertensa e diabética. Uhum. Mas na pele não, né? As doenças de pele estão ali, visíveis. E tem um impacto enorme no emocional. Apesar de que não é o tema da live de hoje, mas a gente vai ter live sobre vitiligo, então eu já vou dizer pra ele aí, já tem um spoiler aí, né, pra umas futuras lives, apesar do tema hoje ser melasma, mas que todas essas condições têm tratamento, apesar de não ter cura, porque na verdade na medicina a gente quase não tem cura pra nada, exceto se for um germe, uma micose, que aí a gente consegue tratar. Na dermatologia, muitas doenças são crônicas, né? Vão nos acompanhar ao longo da vida. Mas tem controle. E temos cada vez mais opções de controle para essas doenças, principalmente que são imunológicas, como psoríase, vitiligo e tudo mais. Mas a gente vai ter uma live só sobre isso aí, sobre tratamento de vitiligo. Ela já fez o organograma do ano todo. Já, porque eu sou dessas. A Rubélia é organizada, gente. Organizada. Sou dessas, não me perca. Não, ela já tinha falado dessa live pra mim, ó. Eu digo, vamos lá. Quem tá mandando um abraço pra você aqui, sabe quem é? A Tânia Lopes. Minha sogra queridíssima. Ela é queridíssima mesmo. Importante essas informações. Parabéns, as doutoras são maravilhosas, competentes. Aí ela diz assim: André, seu programa é importante para ajudar a sociedade esclarecendo temas relevantes. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe você, a sua família, né? Todos aí desse clã da família Lopes aqui, só tem gente boa, cara, só tem gente bacana aqui, né? Agora uma pergunta em relação a identificação, porque você pode ter uma mancha que pode não ser melasma. Sim. Para fazer isso, a gente sempre fala, não acha, vai no especialista. Isso. Não acha nada. Então, às vezes a gente tem uma mancha que pode ser um sinal. Exatamente. E de repente você chega lá e a médica diz assim: não, rapaz, isso não é um sinal não, isso é um melasma. Ou pode ser o contrário. Diz: eita, rapaz, tem uma mancha no meu rosto aqui. Eu vi uma entrevista lá, daquele maluco lá, com aquelas duas doutoras lá, e agora eu tô preocupado com essa mancha. E chega lá de repente e não é um sinal. Ou pode ser o contrário. O diagnóstico, ele é clínico, né, Rubeli? Uhum. O diagnóstico de melasma, no consultório. É no consultório. Ele é realizado em consultório médico. A gente faz o exame clínico e a gente tem um aparelho chamado dermatoscópio, onde a gente pode colocar sobre a pele do paciente para aumentar aquela mancha, e isso também nos auxilia no diagnóstico correto. Não há necessidade de biópsia, ou seja, não há necessidade de retirada de um pedacinho da pele para estabelecer o diagnóstico de melasma. Salvo em algumas situações. Porque assim, como você bem falou,
nem toda mancha escura no rosto é melasma. A maioria é o mais frequente. Com certeza é o nosso pão nosso de cada dia nos dai hoje no consultório, queixa de melasma. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa pode desenvolver um quadro que a gente chama de ocronose, que é uma pigmentação na pele também, principalmente no rosto. E muitas vezes é devido ao uso prolongado de um tipo de clareador chamado hidroquinona. O uso incorreto, tá, gente? A hidroquinona, ela não é um vilão no tratamento. A gente usa, sim, a hidroquinona no tratamento do melasma. Porém, tudo tem que ser utilizado adequadamente, pelo tempo correto, da maneira correta. Quando a gente usa errado, sabe aquela coisa de tipo assim... igual na farmácia, né? Ou pegou da vizinha. Exatamente. É igual vitamina, gente. A carência, ela é ruim, mas o excesso também não é bom. Exatamente. A hidroquinona é um clareador. É importante a gente falar sobre ela, porque muita gente usa essas fórmulas com hidroquinona, quer manipuladas, quer comprar na farmácia, né? Os genéricos ou os nomes famosos, tipo Suavicide. E às vezes o paciente já chega usando. Hidroquinona ainda é o mais potente clareador que a gente tem. Sim. E eu falo que todos os outros clareadores querem ser hidroquinona, né? Todos querem imitar. Sabe aquela menina, quando a gente é adolescente, tem aquela menina no colégio que é a mais bonita, que todo mundo quer ser. Eu digo que a hidroquinona é essa. Mas todinho quer namorar ela. Isso, pronto. Todo mundo quer ser hidroquinona. Todo clareador quer, no fundo, que muitas vezes, quando há estudos, eles comparam com quem? Com a hidroquinona. Só que a hidroquinona eu digo que é tão boa que não presta, às vezes. Porque se usada pelo tempo, muito tempo, às vezes chegam pacientes usando 1 ano direto fórmulas com hidroquinona, usando incorretamente, sem usar o protetor, ela pode desenvolver essa pigmentação, essa piora da pigmentação do melasma, e muitas vezes essa pigmentação é muito, muito difícil de clarear. Resistente. Além de dar essa pigmentação, ela pode dar umas manchinhas no meio da mancha do melasma, que são brancas, que a gente chama de hipocromia e confete. E aí já é uma outra coisa, né? Já é uma outra abordagem de tratamento. Mas é muito importante que você saiba, se você vai usar fórmulas com hidroquinona, tem que ser prescritas por um dermato, que a gente prescreve por um tempo X. Tem que ver se o seu tipo de pele permite que você use. Então, não é sair lá na farmácia, comprar e usar de qualquer jeito, porque senão você corre o risco de ter um problema pior. E tem outras doenças de pele que também dão um escurecimento na pele. Por exemplo, existe uma doença chamada líquen plano pigmentoso, que muitas vezes simula e às vezes, nesse caso, precisa de biópsia. E eu já tive casos assim. Isso. Que, por exemplo, mas aí não é melasma. Não é melasma. Parece, às vezes o paciente chega pensando que é melasma, mas é uma coloração diferente. E aí, nesses casos, que são raros, a gente precisa fazer uma biópsia para confirmar. E o tratamento, muitas vezes, para você ver como é que é uma casadinha, né? Esse tipo de doença em particular, os clareadores não agem tão bem. A melhor resposta é com laser. Mas aí, como a Vanessa falou, o diagnóstico é essencialmente clínico do melasma. Em algumas exceções, onde a gente vai ficar, às vezes, em dúvida, ou que a gente viu algum detalhe na dermatoscopia que talvez faça-nos... Não, isso aqui talvez não seja só o melasma. Que não seja... Exatamente. Aí, nesses casos, pensando em outras patologias, ou seja, outras doenças, é que a gente pode necessitar fazer a biópsia. Mas se for melasma clássico exclusivamente, o diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Ou seja, no consultório. Tem uma mensagem aí, de um ouvinte. Vamos lá. Solta aí, DJ. Me chamo Roberto, sou da cidade de Palmeira dos Índios. Eu queria perguntar ao doutor o seguinte: a minha pele é muito branca, apesar da idade de 56 anos. Qual é o fator que eu poderia usar, o protetor solar e a marca? Então, vamos lá. Como é que a gente escolhe um protetor solar bom, tá? Isso é independente, assim, não precisa falar marcas. Qual é a receita para saber escolher um bom protetor solar? Porque sempre perguntam na caixinha, protetor marca tal é boa? Protetor marca tal é bom? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, você tem que olhar se esse protetor solar tem registro na Anvisa. Se esse protetor tiver registro na Anvisa, é um protetor que já foi assegurado, a gente sabe que é testado e é seguro. Segundo ponto, esse protetor tem que ter no mínimo FPS 30, no mínimo. No mínimo, gente. É disso pra cima. Isso. Por quê? É porque se você usa um protetor, primeiro que o certo, como a Vanessa falou, para o rosto, são aquela regra dos 3 dedinhos, ou então da colher de chá. Uma colher de chá para o rosto, 2 colheres de chá para o braço. Rosto todo. Só que o que é que acontece no mundo todo? Às vezes a pessoa aplica gotinhas, espalha bem e não aplica na quantidade que deveria. Então, às vezes, um protetor 30 vai virar um 15. Sim. Por isso que eu gosto de protetores fatores mais altos, porque eu sei que às vezes as pessoas não vão usar da forma como deveria, a regra dos 3 dedos ou uma colher de chá. Então, mesmo que use um pouco menos, acaba diminuindo um pouquinho a eficácia dele, mas não vai cair tanto. Se você compra um 15, vai virar um fator 15, não vai virar um nada, tá?
E outra porque, coisa... assim, é importante a gente lembrar, porque às vezes isso é uma dúvida comum. Às vezes a pessoa chega e diz assim, olha, quer dizer que se eu usar um FPS 30 e se eu usar um 60, quer dizer que eu vou ter o dobro de proteção? Não. Não é isso. A grande questão é que para que a gente tenha aquele fator de FPS que a gente tem no rótulo, a gente precisa usar a quantidade adequada. Então, por isso que o dermatologista muitas vezes acaba prescrevendo um protetor solar com um FPS maior. Porque o paciente ele vai usar uma quantidade menor, aquele fator de proteção vai cair, mas se ele cair, ele não vai cair tanto abaixo de 30. Por exemplo. Então, ele vai estar protegido, apesar de ter utilizado uma quantidade menor. E aí também é importante a gente ver PPD. Exatamente. PPD é a proteção contra a radiação VA, que tem que ser pelo menos 1/3 do UVB. E outra coisa que você tem que levar em consideração quando você for escolher um protetor, então, primeira coisa, pegou um protetor lá na farmácia, olha se ele tem registro na Anvisa, olha se o FPS é pelo menos 30 e olha se é pro seu tipo de pele. Às vezes sua pele é muito oleosa, você não vai comprar um protetor em creme, que senão vai deixar muito gordurosa. Sim. Tem que ser um protetor aí em gel, oil free. E olha também o orçamento, né? Porque não adianta você comprar um protetor de R$150, se você vai ter dó de usar, ele vai durar 6 meses, porque você não está usando certo. Então, às vezes, é melhor comprar um protetor que caiba no seu orçamento, porque você vai usar corretamente. E lembrando, se você tem melasma, você vai optar sempre ou o protetor com efeito de base, ou então usar um sem cor, mas tem que passar a cobertura de maquiagem por cima. E aí, a gente tem tantas opções no mercado, e assim, como escolher uma opção de um protetor com cor boa? Não tem jeito, gente. É do que é tentativa e erro. Testando. O único jeito. É igual namorado. Tem como, assim, eu vou casar, ó, fulano é ótimo pra você, daí é certinho com você. Você começa a namorar o fulano, você vê que é a treva, que não tem nada a ver com você. E aí não deu certo. Aí você vai, às vezes aquele fulano casou com outra pessoa porque deu certo com outra pessoa. E que dá super certo, e que ama. E que tudo bem. Então, às vezes eu posso usar, tem protetores que eu amo e que às vezes eu prescrevo pro paciente, eu odiei esse protetor. E às vezes ele gosta de um que eu não gostei, mas que deu certo pra ele. Então tem que testar, gente. Tem que testar pra ver se a cor vai ficar legal no seu tom de pele, a textura, se não vai arder no seu olho. E não tem jeito, a gente só consegue isso testando. Só que, claro, quando você vai no dermato, a gente consegue avaliar tudo isso, né, Vanessa? Exatamente, a gente já tem uma direção melhor de qual protetor provavelmente você gostaria. Pra não errar, pra né? não comprar errado. Além disso, muitas vezes, a gente tem o protetor em consultório, que facilita também o paciente experimentar, aí, conhecer tá aí o produto. A tabela, que o Marcão muito sabiamente colocou aí na tela, né? Sim, sim. Exatamente. Então, assim, se você olhar na internet, um protetor 30 protege tão bem quanto um 80. Às vezes a diferença, um 30 protege 97,5. O 80, o 90 protege 98. É muito pequeno, mas isso se usado na quantidade correta. Uma colher de chá pro rosto, ou 2 colheres de chá pro braço. E fato vamos falar a verdade, que ninguém acaba usando nessa quantidade. Então, por isso que acaba baixando a eficácia. Então, seria eficaz um 30 igual, um 70, um 80, se todo mundo usasse do jeito certo. Mas como não usa, aí faz sentido realmente usar fatores um pouquinho mais altos. E outra coisa, gente... A Valdirene também, que tá aqui em Santana do Ipanema. Olha que bacana. Princesinha do sertão. Vamos lá. Pegou um protetor, gente, que você gostou da cosmética... Casa. É o teu marido. Casa com ele, entendeu? Não precisa mudar. Então, é importante ter sempre um protetor que você goste. Porque a partir do momento que você gostou, você vai conseguir usar no teu dia a dia e vai conseguir reaplicar o protetor também. E isso vale também, a gente está falando aqui de protetor, mas a gente sabe que um grande aliado, até no aumento da eficácia do protetor solar para o melasma, é usar uma vitamina C. Eu gosto muito, a Vanessa também, de prescrever vitamina C tópica para usar de manhã, porque ela tem uma ação antioxidante, anti-envelhecimento e ajuda no clareamento e potencializa a ação do protetor. E aí, qual vitamina C? Também vai depender do seu tipo de pele, porque tem vitamina C hoje em gel, em sérum, em creme. Para pele sensível, para pele oleosa, para pele madura, uma pele mais ressecada. Então não vai ter assim, qual é a melhor vitamina C do mercado? Vai ter a melhor vitamina C para o seu caso, que vai ser avaliado pelo dermato. Então é uma boa casadinha, por exemplo, usar uma vitamina C tópica de manhã, junto com o protetor, reaplicar o protetor ao longo do dia. Outra coisa, não precisa lavar para reaplicar o protetor. Pode passar por cima, vai virar um reboco. É isso mesmo que a gente quer.
É o reboco, esse é o isso aí que a gente objetivo. quer. Uma coisa que a Vanessa falou também, que eu só vou reforçar, que é legal para os retoques, principalmente eu gosto para os retoques do protetor em pó compacto. Então, às vezes, Adoro. por exemplo, de manhã e meio-dia, você passa o protetor em base. E aí, retoque no meio da manhã e no meio da tarde você pega o pó. Entenda, não é uma maquiagem, não é o pó de maquiagem. É um protetor solar em pó. Que existem várias marcas hoje, tanto de farmácia quanto de empresas nacionais. Enfim, tem Ádicos, Dermage, tem Epsol. Enfim, tem muitas opções. A Jessirane são- Amorim, psicóloga, disse maravilhosas. Vanessa é uma profissional incrível, parabéns. Jéssica, muito obrigada, Sua viu? prima, né? Minha prima, Sempre exatamente. vem Ela aqui. tem Peso, muito né? talento. Sempre vem aqui, Família, Jessirane. família em peso, Né? né, da Vanessa? A gente faz live, o pessoal, você tá Quem é que não tem talento ali, né? Não, o Quem é que personagem, não tem você talento fala. nessas duas famílias aí? O de verdade? personal dela toda vez entra. Ele entrou aqui e falou, que você nem viu. Eu digo, eu vou botar. Eu digo, meu personal, vou dizer pra ele: olha, meu filho, o personal da Vanessa toda vez entra nas lives, você nem faz essa Mas graça da pra família mim. de vocês, quem é que não tem talento? Porque até o cunhado nunca vi tão bom, entendeu? É desse jeito aí. Eu Família, queria a gente se perguntar. apoia, a gente manda assim, a gente Pois vai é, pra pois ajudar, é. né? Dá uma moral pra gente. Eu queria perguntar um negócio pra vocês. Porque quem tá em casa, eu faço aqui o papel da pessoa que é leigo, né? Que não sabe de nada e que quer perguntar aquelas coisas de criança. Que ninguém tem coragem de perguntar e o maluco aqui pergunta. Vamos lá, eu tenho melasma, tá? E assim, não dá pra raspar, não? Entende o que eu tô falando? Porque a Entendo. pessoa que tá em casa pergunta assim, eu tenho essa mancha aqui. Aí o cara sofre um acidente e faz um enxerto. Tira a pele de um canto, geralmente é da bunda, né? Que tira, às vezes tira a carne ali. Depende do lugar, né? De algum lugar, tira a pele de algum lugar pra colocar ali. Tira a pele dali, de algum canto. Aí eu tava pensando aqui, digo, rapaz, a pessoa que tem melasma não podia fazer a mesma coisa, então quem tá lá pode estar perguntando isso. Poxa, eu tenho essa mancha aqui e não tem um jeito não de tirar. Então todo mundo pergunta isso. A pessoa às vezes chega no consultório assim, doutora, eu quero tirar essa mancha, mas a gente não consegue tirar, acabar a mancha. Lembra que é uma questão genética? A gente consegue acabar com a pressão alta? A gente consegue acabar com diabetes? Por enquanto, A gente não. consegue controlar com o tratamento adequado. Exatamente. Mas acabar, não. Eliminar melasma, isso não existe, gente. É importante que vocês tenham esse conhecimento. Então, assim, quando às vezes... eu tenho como tirar... Não, a gente não consegue tirar, mas a gente consegue controlar e a gente consegue ter tratamento. Tudo que tem fatores genéticos no meio, a gente ainda não consegue uma cura. Já se não tá rindo aqui. Mas a gente tem, por exemplo, tem clareadores, ativos clareadores cada vez mais modernos. E aí o que acontece? Às vezes uma pessoa vai responder super bem a um clareador e a outra pessoa vai usar o mesmo clareador e não vai responder tão bem. Porque tem N características individuais que fazem a pessoa responder melhor a um clareador do que a outro. Então a gente também vai fazendo trocas, vai fazendo rodízio entre as fórmulas, vai vendo o tipo de pele do paciente para poder indicar o melhor estilo clareador. de vida também, né, Rubeli? Também. Porque, assim, uma coisa que é muito importante entender é que por que a gente faz uma rotina de skincare individualizada? Algumas coisas são essenciais. Primeiro, depende do estilo de vida daquele paciente. Então, vamos supor, eu sou médica, trabalho em ambiente fechado, o dia inteiro, só saio da minha casa, vou direto pro consultório. Então, assim, eu quase não tenho exposição ao sol. E aí, de repente, a gente tem... Então, eu tenho um tratamento para o meu melasma. Às vezes, eu tenho um paciente que é engenheira, que é arquiteta, que visita muita obra, que tem muita exposição ao sol. O tratamento dele não pode ser igual ao meu. Então, uma coisa que a gente é essencial é entender estilo de vida. Outra coisa que é importante, pele. Às vezes a minha pele é oleosa, tem tendência a acne, tem uma pele mais sensível. Às vezes o outro paciente tem uma pele seca, tem uma pele que é mais resistente. Então, a gente vai individualizar tratamentos de acordo com o tipo de pele do paciente e com o dia a dia dele. Por isso que não há uma receita de bolo, gente. Quando vocês perguntam, qual é o melhor clareador? Vai depender do seu tipo de pele e do seu dia a dia. Por isso que na conversa, na consulta, é tão importante a anamnese, a gente entender o que você faz durante o seu dia. Além disso, é importante ver o quê? Qual é a época do ano que nós estamos? Inverno, aqui geralmente a gente não vai muito à praia, não tem muita exposição ao sol. É o tempo que a gente aproveita para tratar o melasma de maneira mais intensa. Não dá para eu fazer o tratamento que eu tenho no inverno durante o verão.
que às vezes a pessoa vai à praia, tem mais exposição à piscina, tem mais exposição ao sol. Então, percebe como tudo isso faz diferença em relação a montar a tua rotina? Além disso, há um outro detalhe importante. Não é só o clareador. Uma coisa tem que conversar com a outra. Às vezes a gente usa um clareador mais potente. Eu não posso usar um sabonete que deixa a pele muito ressecada. Por quê? Porque isso pode sensibilizar um pouquinho mais. Então, desde o sabonete ao hidratante, protetor, vitamina C, clareador, tudo isso é um conjunto que tem que conversar. Então, não tem uma receita de bolo. Os tratamentos para melasma são extremamente individualizados. E tem uma coisa também importante, tá? A gente falou aqui sobre os gatilhos, que é o sol, os fatores hormonais podem ajudar. E falamos do hormônio que piora com a exposição solar. Mas tem uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, que é a questão do estresse. O estresse piora e muito o melasma. Então, às vezes, a pessoa tá uma pilhada, tá usando uma rotina de skincare maravilhosa, mas às vezes os hábitos de vida não estão legais, tá muito estressada. Então, dorme pouco. Exatamente. Isso se alimenta mal. É a semente. Esse caso que você está falando, isso daí serve para muita coisa. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer procedimento para estímulo de colágeno no consultório. E às vezes a pessoa diz, mas a minha amiga teve uma resposta melhor que a minha. Mas a minha amiga, ela se alimenta bem, ela dorme bem, ela tem um estilo de vida saudável, ela tem um nível de estresse controlado. Vai responder melhor. É a mesma semente. Coloco no solo seco e coloco no solo que eu adubei. O resultado final vai ser o mesmo? Não. Exatamente. A semente foi a mesma. O tratamento foi o mesmo. A resposta ela é individual porque ela depende do organismo do paciente. E tem uma outra coisa. Durante o ano inteiro você pode tratar o melasma. Só que a gente vai usar ativos para a época do verão, apropriados. Ativos no inverno a gente pode pegar um pouquinho mais pesado, digamos assim. E independente da época, por exemplo, muita gente perguntou sobre grávida. Grávida pode tratar melasma? Pode, sim, gente. A gente tem vários ativos que são seguros para usar na gravidez. Você não precisa esperar o bebê nascer para poder fazer o tratamento, parar de amamentar. Tem muitos ativos que podem ser utilizados com segurança. Mas qual ativo que vai ter que ser utilizado? Isso a gente vai avaliar o seu tipo de pele, se é oleosa, se é seca. Então tem que procurar um dermatologista, gente, para montar. É aquele negócio que a gente sempre fala aqui, o barato que sai caro. Às vezes a pessoa fica querendo pegar dica, aí pega um monte de dica, chega lá quando é necessário, né, Vanessa? Cheia de coisa, produtos bons, caros, mas que não eram produtos pra ela. Então, já sabem, né, gente? Procura um dermatologista da sua confiança pra montar uma rotina de skincare adequada, independente de qual seja a fase da sua vida ou época do ano, porque é possível tratar, sim, o melasma e controlar. O mais importante é controlar. Ou seja, tem um dermatologista pra chamar de seu. Perfeito. Quero agradecer aqui a doutora Rubelli. A doutora Rubelli atende aqui no Metropolitan, na sala 715. O telefone de lá é 999-838864. Vai aparecer também, tá aí na tela, né? As redes sociais da doutora Rubelli. Doutora, tudo junto, doutora Rubelli com 2 L, negócio de rico mesmo. Doutora Rubelli Marques. Tá certo? Esse nome né? Vanessa é um nome. Essa Moringa. E aí a gente vai colocar da doutora Vanessa também. Vanessa Amorim Dermato, tá aí, tudo junto. Vanessa Amorim Dermato, tá tudo juntinho aí, tá tudo certinho. O telefone lá, doutora, pra quem quiser marcar. No link, já consegue direto pra Ela não WhatsApp. Sabe de qual, é igual eu, né? Não, gente, número não é meu forte. Eu pergunto o telefone aqui do consultório do povo, né? Gente, número, eu sei o do meu marido a pulso. O meu eu nem sei, nem do meu marido. Olha aí, olha o negócio aqui. Não. Agora, a Vanessa atende também lá no Metropolitan. Né? Na sala 316. Pois é. A gente só muda o andar, gente. Então, vai fazer a parte clínica, vai pro 7º andar, vai fazer a parte estética, desce pro 3º. Pronto. É uma troca, uma troca. Só assim ela vinha. Obrigado, Vanessa, por ter vindo aqui. Obrigada a você, foi um prazer, gente. Temos que fazer a parte 2, né? Porque é um assunto que rende, tem um monte de pergunta ainda aqui. Verdade. Saúde em Foco apresenta Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubelli Marques. Sentindo na Pele.